Ivan Valente revela crimes cometidos no Bolsolão do Centrão. Muito dinheiro foi roubado no desgoverno Bolsonaro. A primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: se não tivesse aprovado a PEC de transição no começo do governo Lula, não teria governo Lula. Nós iniciamos o ano e o novo mandato sob a égide da chantagem de um coletivo enorme que é o Centrão aqui, o mesmo das emendas do orçamento secreto. Isso estabeleceu uma correlação de forças aqui no Congresso Nacional, que amarra o orçamento e quer caminhar para uma dubiedade que é o semipresidencialismo. É disso que se trata. Por isso, eu quero colocar em primeiro lugar que o pessoal foi contra o arcabouço fiscal, o pessoal não concorda com o déficit zero, tanto que vai apresentar a emenda de no mínimo 1% de déficit, que é plenamente plausível, né? E vai, se pudesse destacaria o cronograma dessas emendas que foram apresentadas agora aí na LDO. Então, em primeiro lugar, pessoal, queria dizer o seguinte: nós conseguimos algumas coisas lá na votação da LDO na CMO, que é a retirada do sistema S de lá, que era um jabuti. 40 bilhões que iriam para saúde, para educação e tal, já está contemplado em outra rubrica, 40 bilhões foram mantidos, retirada essa proposta. Segundo lugar, colocar no PAC 5 bilhões que eles queriam arrancar também. Então foi defesa do pessoal. Mesmo o cronograma, nós lutamos para isso, para as emendas de comissão, entende? Não terem obrigatoriedade, ou seja, impositividade. Por quê? Não tem sentido. E agora eu quero falar do cronograma e das emendas. Foi estabelecido um sistema aqui que era só impositivo e emenda individual, passou para emenda de comissão, passa para emenda de bancada estadual, passa para emenda de comissão, e agora chegaram a ter a desfaçatez de falar em emendas de mesa da Câmara dos Deputados. Vejam vocês, é muito dinheiro, e esse dinheiro teve uma imensa falta de transparência e muita corrupção. São um orçamento secreto e, logicamente, sobre a égide da chantagem política que está acontecendo, isso se materializou nessa questão. Por isso nós queremos dizer que a gente é favorável, sim, à emenda do déficit 1% e não 0%, que é necessário falar para todo mundo algo que ainda está, assim, o tabu nos meios de comunicação, dentro da casa, na CMO, que nós vamos pagar 700 bilhões de juros lá na LDO. Isso ninguém fala. Aí vem um cara da direita ali que defende o programa ultra neoliberal, o Estado mínimo, e fica falando onde vai ter pequenos congestionamentos, gasto presidencial, com viagem ou coisas do tipo. Não, nós temos que falar o seguinte: nós somos contra o contingenciamento, por isso nós votamos contra o arcabouço fiscal. Mas é necessário também dizer que é preciso travar esta batalha de outra forma, tá? Então, eu entendo que muitas coisas podiam estar na lei de diretrizes orçamentárias, mas quero colocar o seguinte: ou nós travamos um embate contra o que se constituiu esse monstrengo que elege e reelege parlamentares através de orçamento secreto, emendas parlamentares que saltaram de 8 bilhões para 46 bilhões. Isso vai regar a eleição de 2024 e vai eleger os prefeitos que reelegerão os deputados. Isso não tem outro nome. Isso é corrupção da política. Isso é inviabilização da execução de fato de um orçamento que tem educação, saúde, segurança pública, assistência social, tudo.
para se gastar o dinheiro. Obras como a do PAC, que eles queriam tirar daqui para mais emendas parlamentares. Dá para concluir, presidente? Tudo isso mostra o seguinte: se estabeleceu uma correlação de força. É em nome disso que eu acho que, com apoio ao governo, nós vamos votar a favor da LDO. Vamos destacar esta questão do 1% do déficit. Peço o apoio de todos os deputados e vamos destacar, se possível, se tiver condições, a questão do cronograma dessas emendas secretas até julho, que é um absurdo total. Não aceitamos mais chantagem e essa ideia de que só tem um trilho de ajuste fiscal. Por isso, nós criticamos sim uma lógica que não faz um enfrentamento dessa questão. Mas não é só votando contra que se ganha essa questão. Se ganha conta mobilizando a sociedade brasileira, esclarecendo a sociedade brasileira e não elegendo apenas parlamentares que... Bolsonaristas não têm moral para falar em gastança. Bolsonaro gastou 800 bilhões de reais fora do então teto de gastos. Queria cumprimentar o meu amigo, o relator da LDO, Danilo Fortes, mas me permita, esse relatório revela que há uma intenção de mudar o sistema de governo sem plebiscito. É um semipresidencialismo de fato, um parlamentarismo orçamentário. É inacreditável, senhores. Até o cronograma de execução de emendas detalhado lá na LDO. Isso ataca a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 8 diz: até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Estão entrando em atribuições do Poder Executivo. Há uma prioridade de pagamentos de emendas. Olha que escandaloso em relação à despesa discricionária, a obras do PAC. Está aqui o parágrafo 8º. Uma vez liquidadas, as despesas financiadas por recursos oriundos de emendas impositivas, inclusive restos a pagar, terão prioridade para pagamento em relação às demais despesas discricionárias. Isso aqui é inaceitável. E tem um último ponto. Alguns estão dizendo que aquelas emendas de comissão não são impositivas. Na verdade, o texto deixa claro que sim. Você sabe que essas emendas, teve a primeira PEC em 2015, vinculou 1,2% da receita corrente líquida às emendas individuais. Em 2019, Glauber, mais 1% da receita corrente líquida para as emendas de bancadas. Vai contando, 2,2%. Aí caiu o orçamento secreto, aí cai para 2%. Aí no final do ano passado aumentaram para 3% a receita corrente líquida. E agora, mais 0,9% da receita corrente líquida, mais 11 bilhões para as emendas de comissão. Eu quero aqui mostrar que elas são impositivas sim, porque tem um parágrafo primeiro que diz o seguinte: se for verificado que a reestimativa de receita e da despesa poderá resultar ou não no cumprimento da meta de resultado fiscal, os montantes das programações de que trata esse artigo, as emendas de comissão, poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre as despesas discricionárias, sobre os gastos do governo, sobre os investimentos do governo. É impositivo. É impositivo. Agora eu pergunto aos senhores, da onde sai esse dinheiro? Se os senhores estão dizendo que o déficit é zero, sabe de onde sai esse dinheiro? Sai do PAC, sai do Executivo, é o Legislativo, é um parlamentarismo orçamentário que está acontecendo aqui, pessoal. É escandaloso. Eu quero aproveitar meu último minuto para dizer que eu apoio o destaque do PSOL em relação à mudança da meta do déficit primário.
Eu tenho feito esse debate aqui. Olha, ninguém quer mais que esse governo Lula dê certo. Eu só não consigo entender como é que a gente vai por um caminho que a gente sabe que vai levar a um contingenciamento gigantesco de recursos, deputado Pedro Paulo. O PAC de Lula está sob ameaça. Do contingenciamento por um lado, dessas emendas de comissão por outro lado, dessa voracidade do parlamento por outro lado. A execução do PAC está em risco. Eu tinha apresentado a mesma emenda, uma mudança de 1% da meta no projeto de lei orçamentária, que eu sei que não vai ser acatado. A gente está contratando uma crise para março, abril. Só para dizer, vai ter o primeiro relatório das contas, janeiro e fevereiro. Sai no dia 22 de março. No dia 30 já vai ter que contingenciar. Aí vai ficar mais difícil, pessoal, voltar aqui, nesse Congresso, para mexer na LDO em abril. Então eu lamento que a gente tenha perdido essa oportunidade, porque para a economia acelerar no próximo ano, com essa política monetária contracionista, só com um programa robusto de investimentos. Por isso, contingenciar é um crime nesse momento. Eu apoio também o destaque do PSOL.